Que Deus abençoe a vida de cada um desses que estão aqui pela primeira vez. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra muito especial, e essa palavra, eu acordei com ela no meu coração, pensando nela, meditando nela. Foi algo que o Espírito trouxe ao meu coração, sobre obediência por amor. Há uma grande diferença entre você obedecer por medo de uma maldição, de você obedecer por medo de uma consequência, medo dos resultados ruins, entre você obedecer dessa forma e você obedecer por amor a Ele. São coisas completamente diferentes. Quando uma pessoa, ela começa a obedecer a palavra de Deus, mas ela está firmada apenas no medo das consequências, isso pode ser uma obediência temporária, porque muitas vezes, quando uma pessoa, ela pratica um pecado, ela comete um pecado, a consequência, ela não é imediata. Por isso que a Bíblia fala no livro de Eclesiastes, porque o juízo não vem logo, muitos homens vão se perdendo. Ou seja, o juízo de Deus às vezes não é imediato, ele é exato, mas às vezes ele não é imediato. Então, enquanto a pessoa está vivendo na prática do pecado, ou ela está deixando a presença, e ela percebe que nada de ruim está lhe acontecendo, então ela vai sentindo cada vez mais conforto em relação ao pecado. No entanto, quando a pessoa, ela parte por obediência, a partir de um amor a Deus, então ela não está preocupada com consequências positivas ou consequências negativas, ela está na verdade preocupada em agradar o coração do seu pai. É como um filho que tem medo do pai. O pai às vezes é um ditador, um espancador, e o filho começa a obedecer por medo do castigo. Quando esse filho, ele está perto do pai, ele obedece, que é uma beleza, mas quando ele vai para a escola, por exemplo, quando ele está longe do pai, ou na adolescência, ou na fase adulta, longe do pai, ele começa a fazer tudo errado, mas quando ele está perto, ele faz tudo certo, porque ele tem medo. Agora, o filho que tem temor, ele vai obedecer o pai, diante dos olhos do pai, ou também distante dos olhos do pai. Então, a ideia de Deus, não é colocar medo no coração dos seus filhos, mas é gerar dentro de nós temor, e esse temor nos leva a obedecer, independente se tem ou não uma consequência, porque o que nós queremos é agradar o coração do nosso Pai. A Bíblia fala que quando Jesus, ele passa pelas águas, o Pai, ele diz assim, vem uma voz dos céus que diz, este é o meu filho amado, que me dá muito prazer. Por quê? Porque ele estava cumprindo toda a justiça. Então, a nossa obediência, ela tem que ter como pressuposto o desejo de trazer agrado ao coração do nosso Pai. Se nós olharmos para quem tem mais de 2 filhos, você ama ambos os filhos da mesma forma, com a mesma intensidade, mas se agradar é algo que tem níveis diferentes, porque às vezes você pode ter 2 filhos, um filho está agradando você pela obediência, o outro filho está trazendo lágrimas aos seus olhos, mas independente disso, você ama eles da mesma forma, mas o agradar são coisas distintas. Então a mensagem hoje, ela tem um propósito de limpar o nosso interior e nos impulsionar a viver um amor, uma obediência como fundamento do nosso amor por Ele, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Ele de todo o nosso coração. Então queria ler um texto com vocês, em Mateus capítulo 23, verso 25 e 26, Mateus capítulo de número 23, vamos lá, começar com esse texto, Mateus capítulo de número 23,
a partir do verso de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 25. Jesus, ele está repreendendo a maneira como alguns homens estavam vivendo, se preocupando apenas com o exterior e esquecendo do interior. A Bíblia diz assim: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, têm o cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará o quê? Ficará limpo. Então, o que é que Jesus, ele está tratando aqui? Ele está tratando ou trabalhando com a hipocrisia que havia no coração daqueles homens, porque a obediência deles era uma obediência exterior, era apenas um estereótipo, era apenas uma personalidade de obediência, era apenas uma máscara social, mas o interior deles era um interior completamente corrompido. Então ele está dizendo o seguinte: não adianta vocês limparem o exterior do prato, o exterior do copo, hipócritas, porque a palavra hipócrita, ela é uma palavra que poderia ser melhor traduzida como ator. Você está diante de uma novela, você está diante de um filme, aquele ator que está ali, ele não tem a personalidade daquela personagem que ele está representando ali. Aquilo é apenas uma personagem, é apenas uma demonstração. Talvez o caráter ou a força daquele ator no seu individual, no seu dia a dia, não tem nada a ver com aquilo que ele está encenando ali. Então Jesus, ele estava na verdade dizendo: olha, vocês estão encenando uma espiritualidade, vocês têm muito conhecimento, vocês são mestres da lei, ou seja, vocês até ensinam a lei, vocês até estão expondo a lei, falando para os homens o que eles devem de fazer, mas o interior de vocês está completamente desalinhado com aquilo que vocês demonstram. Então ele diz o seguinte: fariseus cegos. Meu irmão, quando ele trata aqui a questão da cegueira, não é a cegueira falta de conhecimento no sentido de informação, mas era a falta de conhecimento no sentido de revelação. Porque conhecer a Bíblia é uma coisa, você conhecer o Deus da Bíblia e ter uma relacionamento íntimo com Ele, é algo completamente distinto. Porque algumas pessoas, elas conhecem Deus de ouvir falar, de pregações bonitas e de longos anos frequentando igrejas, mas a partir do momento em que a pessoa, ela tem de fato e de verdade um conhecimento experimental de Deus, a vida dela começa a mudar, não no exterior, mas ela começa a mudar de dentro para fora. Porque enquanto não ocorrer uma mudança interior, uma mudança dentro dessa pessoa, ela não vai conseguir agradar a Deus ou viver da forma como Ele gostaria. O ato de limpar o exterior sem mudar o interior é chamado por Jesus de hipocrisia. O ato da pessoa ouvir a voz dele, seguir uma orientação dele, é o ato da pessoa tirar a imundícia daquilo que está dentro do coração dela. Por isso que a mudança dentro de uma pessoa, ela tem que ser uma mudança de dentro para fora. A mudança, ela tem que começar no seu interior. Por isso que quando a pessoa, ela está contaminada no seu interior, a sua obediência, ela estará também contaminada. Porque quantas pessoas, elas estão fazendo coisas para Deus, elas estão jejuando, não por amor a Deus, estão jejuando para vencer um demônio. Elas estão devolvendo dízimo com medo do devorador e não por amor a ele.
Elas estão vindo à igreja não para conhecer a palavra, não para ter um conhecimento maior da palavra, mas para receberem uma bênção, para receber um milagre. Então, o interior da pessoa está maculado, está manchado, com uma aparência de obediência, mas o interior está completamente distante da vontade dele. Porque tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer de todo o coração. Por exemplo, existe pelo menos duas atitudes que nós devemos fazer de coração. Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus como? De todo o coração. A Bíblia fala, por exemplo, que nós devemos perdoar os irmãos, não da boca para fora, mas perdoar de coração também. Então ele está falando, de algo que é no interior da pessoa. Tanto o amor a Deus, quanto o amor aos irmãos, eles precisam ser uma expressão, ou uma manifestação, ou uma extensão daquilo que está dentro do nosso coração. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Quem está comigo aí, diga amém. Então, é lá do seu interior, é lá do seu íntimo, porque senão eu viro apenas um personagem cristão, eu viro apenas um hipócrita, um ator, mas isso não é a minha essência. A minha essência, ela é outra. Então a religiosidade, ela nos leva a obedecer a partir do medo de uma manifestação da maldição, mas a vida com Deus, o relacionamento com Deus, nos leva a obedecermos por amor. Então eu comecei essa fala usando esse texto, para você perceber que Jesus, ele olha mais para o nosso interior, do que propriamente para aquilo que nós estamos externando. Agora, quando o nosso coração não é completamente entregue nas mãos dele, mais cedo ou mais tarde, nós vamos traí-lo. Lembra de Pedro? Eu acordei com Pedro no coração. Pedro, quando Jesus fala para ele, olha, eu vou morrer, eu vou para a cruz, e todos vocês vão me deixar. Pedro falou, de maneira nenhuma. É como se ele estivesse dizendo, os demais podem abandonar o Senhor, eu não. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus falou para ele, Pedro, antes que o galo cante, você me negará por 3 ocasiões. E de maneira nenhuma. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, você está errado, Jesus, porque eu amo o Senhor mais do que todos os demais. Eu amo o Senhor mais do que tudo. Eu amo o Senhor, mas na verdade, quando ele se depara com o Cristo sendo preso pelos soldados romanos, a primeira atitude de Pedro foi negar Jesus. Ele nega Jesus, ele deixa Jesus, ele abandona Jesus. Pedro tinha tido uma experiência com Jesus, lá em Lucas capítulo 5, você deve conhecer essa passagem, que é conhecida como a passagem da pesca maravilhosa. Jesus pede o barco de Pedro emprestado, Jesus entra no barco de Pedro, prega para aquela multidão, ensina aquela multidão, e depois ele dá uma palavra específica para Pedro, ele diz, Pedro, lança a rede em tal direção. Ele lança a rede, tem uma pesca maravilhosa, o barco começa a encher, quase a pique, ele pede ajuda para os demais barcos ao lado, e depois Jesus fala para ele, olha, eu estou chamando você, Pedro, porque a partir de hoje, você se tornará em pescador de homens. Ele estava ensinando a dinâmica de como funciona uma liderança. Uma liderança não é alguém que vai trabalhar sozinho, porque o crescimento também afunda muitas pessoas, sabia? Tem pessoas que afundam. Estava ministrando uma aula sobre liderança aqui na sexta-feira com um grupo de irmãos. Eu estava falando que às vezes a liderança, o crescimento afunda, às vezes o excesso afunda. Quantas igrejas começaram bem e o crescimento daquele líder afundou ele? O crescimento ele também afunda. Se a falta pode também afundar alguém, o excesso também pode afundar alguém. Mas a diferença é que quando aquele barco começou quase a ir a pique, afundando de tantos peixes, eles começaram a pedir ajuda.
E ajuda não foi ajuda para Jesus, foi ajuda para quem? Para os irmãos. E nós precisamos ter o discernimento entre o pedir ajuda para Deus e o pedir ajuda para os irmãos. Tem situações que você vai pedir ajuda para Deus, mas tem situações que você vai pedir ajuda para quem? Para os irmãos. E tem gente pedindo ajuda para Deus quando tem que pedir ajuda para o irmão, porque o ato de pedir ajuda para o irmão quebra o meu ego, quebra o meu orgulho. Quando eu sento com alguém e eu vou expor a minha vida, e eu vou expor a minha luta, então aquilo está quebrando o meu ego. Algumas pessoas dizem, não, você tem que falar só com Deus, você tem que orar só a Deus. Negativo. A Bíblia ensina assim, orar em secreto, falar com Deus em secreto, mas a Bíblia também ensina a falar com os irmãos. Então a religiosidade nos leva apenas a comunicar as nossas faltas a Deus, mas a palavra de Deus, ela nos orienta a comunicar as nossas faltas também aos nossos irmãos. Amém, irmãos? Então, quando ele tem essa pesca, o barco está afundando, ele pede ajuda. E aí Jesus fala para ele, olha, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. E onde acontece essa pescaria? Na região da Galileia. No entanto, depois que Pedro, ele nega Jesus, ele diz que não conhece Jesus, ele tem uma atitude, que está lá em João capítulo 21, vamos lá, João capítulo de número 21, a partir do verso 1, depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, que também é na região da Galileia. Foi assim que aconteceu, estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos. Lembra que liderança é o quê? Influência, tanto para o bem, quanto para o mal. Você vê que tem pessoas que quando elas se desviam e levam uma parte com ela também, não é assim? A pessoa, ela vai para o erro, ela nunca vai sozinha, ela vai influenciar alguém, porque liderança, influência, não tem a ver com cargo, não tem a ver com posição. Se você, através da sua vida, leva alguém a fazer alguma coisa, você está influenciando, e você sabia que você influencia, pelo menos de 3 a 4 pessoas à sua volta? Você influencia. Por isso que como cristão, nós devemos influenciar as pessoas à palavra. Então Pedro aqui, ele, nessa ocasião, Jesus estava morto, Jesus havia morrido, havia crucificado, lógico que ele já havia ressuscitado aqui, mas na mente de Pedro, Pedro estava confuso, Pedro tinha uma mistura de desânimo com frieza, porque ele havia traído Jesus, Jesus havia morrido, ele estava confuso no seu chamado, e ele disse, vou fazer alguma coisa. Meu irmão, cuidado quando você está no meio de um conflito com aquilo que você vai fazer, porque geralmente, no vazio, nas lutas, nas dificuldades, você vai ser impulsionado a fazer o que você fazia antes de conhecer Jesus. Uma pessoa que era viciada, quando ela se depara com um não, quando ela se depara com um problema da vida dela, o que é que ela vai fazer? Ela vai lembrar do que ela fazia há anos atrás, e ela vai lá. Uma pessoa que está enfrentando um conflito no casamento, um tempo de dificuldade, às vezes até um tempo de frieza no casamento, ela vai ser tentada a voltar a praticar o que ela praticava há muitos anos atrás. Então você precisa aprender a amadurecer e a lidar com os conflitos que você tem diante das dificuldades. Pedro, reunido com aqueles homens, falava, preciso fazer alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar a pescar. E os outros discípulos disseram, nós também vamos. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim, e não conseguiam recolher
a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar: quem é você? Quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu-lhe Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Jesus. Então Jesus lhe disse: siga-me, siga-me. Até aqui, irmãos, eu queria terminar essa leitura para você gravar essa palavra, siga-me. Vamos entender esse texto. Os discípulos estavam confusos porque Jesus havia morrido. Apesar dele ter aparecido por 2 ocasiões para um grupo de discípulos, eles ainda não estavam compreendendo, ou ainda eles não estavam sabendo lidar com essa aparição, com essas manifestações. Então quando Pedro volta a pescar, ele leva outros com ele. Quando Jesus ele aparece ao amanhecer, talvez ainda não estivesse tão claro, talvez ainda a escuridão da noite ainda estava perdendo a sua força, mas não estava tudo muito claro. Quando Jesus aparece para eles, eles não reconheceram que era Jesus. Então Jesus, ele de forma amorosa, de forma graciosa, ele vai se manifestando, ele vai se revelando para os discípulos, de forma progressiva. O próprio Jesus, em outra ocasião, em João capítulo 14, ele disse algo para os discípulos: olha, se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Ou seja, a obediência, ela vai estar firmada no amor. E qual era a obediência que Pedro deveria estar tendo para manifestar o amor a Jesus? Ele deveria estar apacentando ou cuidando das ovelhas, porque lembra que ele foi chamado para ser pescador do que? De homens. Então, o ato de ser pescador de homens era um ato de obediência, mas aquela obediência tinha que estar sustentada ou fundamentada por amor ao Senhor. Mas ele sabia que o amor dele a Jesus não era um amor sacrificial, por isso que ele havia negado Jesus. Pois bem, então quando Jesus aparece e pergunta se eles têm alguma coisa de comer, eles dizem para Jesus o quê? Não. Por que eles não tinham o que oferecer? Porque a pesca deles, eles pescaram a noite toda e eles não pegaram absolutamente nada. Agora eu pergunto a você, por que eles não pegaram nada? Porque eles estavam fora do propósito. Toda vez que uma pessoa está fora do propósito de Deus, ela percebe que ela não tem nada para oferecer. Jesus, ele se apresenta diante de uma figueira, e ele vai colher figos, frutos daquela figueira, e a Bíblia diz que ele não tinha
não tinha fruto ali, o que é que ele fez com aquela figueira? Ele amaldiçoou. Então agora os discípulos, eles recebem um pedido de Jesus: vocês têm alguma coisa para oferecer a mim? E eles falaram o quê? Nada, nós não temos absolutamente nada. Mas é interessante que mesmo Jesus, sabendo que eles não tinham nada para oferecer, Jesus chamou eles de filhos. Mas a palavra no grego que foi traduzida aqui por filhos, não é filhos maduros, não é filhos no ápice da sua maturação, mas são crianças. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: crianças, vocês têm alguma coisa para que eu possa comer? Ou seja, vocês são imaturos, vocês estão voltando a pescar, ou vocês voltaram a pescar, vocês retrocederam, porque vocês são infantis. Toda vez que uma pessoa larga um chamado, ou deixa de oferecer, ou praticar aquilo que ela foi chamada a fazer, isso revela que ela é uma pessoa infantil. Ela é uma pessoa, por isso que muitos não conseguem compor uma equipe ministerial, porque se não fazem do jeito que ela quer, o que é que elas fazem? Elas pulam fora, porque elas não aprenderam a trabalhar em equipe. E o texto aqui diz, que quando Jesus, ele recebe uma negativa, ele diz para eles: olha, lancem a rede para o lado direito do barco, e vocês pegarão. E eles pegam então a direção do Senhor, lançam aquela rede no mar, e o que é que acontece? Eles têm novamente uma pesca maravilhosa. Agora preste atenção aqui, onde é que Jesus está mandando eles lançar a rede? No mesmo mar, na mesma região, que há mais de 3 anos atrás, Jesus mandou também eles lançar a rede, e eles tiveram uma pesca maravilhosa. Jesus estava dando para eles, na verdade, uma segunda chance. Embora eles largaram o ministério, embora eles largaram o chamado, embora eles desistiram por uma negativa, por situações que não aconteceram da forma como eles imaginariam que iria acontecer, porque eles imaginariam que Jesus iria colocar um fim no Império Romano, iria sentar no trono, iria governar, todo mundo de forma política. Eles não entenderam que o reino de Deus não era exterior, mas o reino de Deus, ele era dentro do homem, era de forma interior, era interiorizada. Então eles, por conta disso, eles abandonam, eles deixam, e Jesus agora está num processo de restauração deles. Jesus está restaurando eles, está restaurando a confiança deles. Por isso que ele chama-os de filhos, chamam eles de crianças, de minhas crianças, meus filhos, para tentar puxá-los de volta. E ele dá a oportunidade para eles agora. Eles lançam a rede, uma nova oportunidade, e tem uma pesca maravilhosa. Quando eles puxam a rede, a Bíblia fala que João, ele diz para Pedro: Pedro, é o Senhor. Pedro, envergonhado, pula na água. Quando eles voltam para a praia, Jesus está assando ali um peixe para eles, porque Jesus sabia que através da comunhão com eles, é que a revelação de quem Jesus era, novamente iria nascer no coração, porque não existe revelação de quem é Jesus, se não houver comunhão. Você não conhece Jesus a partir de uma pregação apenas, você conhece Jesus a partir de um relacionamento que você tem com Ele. Quando nós começamos na igreja, é natural nós admirarmos o sermão do pastor, os louvores que são ministrados, a palavra, e nós ficamos maravilhados: que palavra, que mensagem, que isso, que aquilo. Então nós estamos na fase ainda da admiração, mas a partir do momento que você começa a buscar na palavra a revelação, a partir do momento que você começa a ter uma vida de oração por si só, a partir do momento que você começa a orar, a jejuar, a buscar a Deus, não a partir de uma admiração a alguém, mas a partir do interior do seu coração, você começa a caminhar com Ele, você começa a ter um relacionamento com Ele, e Ele começa então a alinhar você dentro do propósito dEle. Muitas pessoas são frustradas na vida, porque são pessoas que não buscaram qual é o propósito de Deus para a minha vida. Então a pessoa vive debaixo de frustração, ela vive debaixo de desânimo, ela vive debaixo de frustração em frustração, porque na verdade a realização da pessoa está contido dentro do propósito de Deus.
E quando Pedro, ele tem esse entendimento, a partir de quando Jesus, ele serve o pão, a partir do momento em que Jesus está servindo aquela refeição a eles, por quê? Porque Jesus estava os alimentando. Uma pessoa que está fora do propósito de Deus, ela vai ser uma pessoa que ela diz: eu não quero mais cumprir o meu chamado. Eu sei que tem gente aqui que de repente já serviu, de repente tinha um ministério efetivo, e você no seu coração você decidiu: eu não quero mais me envolver, eu não quero mais esse negócio de fazer a obra de Deus. Sabe por que você não quer mais? Porque você não está recebendo mais o pão que veio das mãos dele. Porque a partir do momento, eu creio que ele trouxe você aqui nessa manhã para isso, que você comece a receber o peixe, ou se alimentar do peixe, do pão que Jesus tem para você, ele começa então a fortalecer a sua fé, a fortalecer o seu espírito, e a partir desse momento, ele vai colocando e acendendo a chama do chamado dentro de você. Paulo teve que falar para Timóteo: desperte o dom que há em ti. Por que ele falou para Timóteo, desperte o dom? O dom ele não morre, mas ele pode ser apagado. Ele estava dizendo: desperta esse dom, desperta aquilo que você recebeu da parte de Deus, desperta o dom. Então Jesus está alimentando Pedro, Jesus está alimentando os discípulos ali, ele está fortalecendo eles, principalmente aqui Pedro, porque ele precisava que Pedro obedecesse ele, fundamentado no amor. E agora ele deixa de se dirigir para todos os discípulos, e ele fala agora diretamente com Pedro. Em Marcos capítulo 16, verso 7, a Bíblia fala que 3 mulheres vão até o túmulo de Jesus. Quando elas chegam no túmulo, tem um anjo sentado ali dentro do túmulo, onde o corpo de Jesus foi colocado, e ele diz assim: olha, fala para os discípulos e para Pedro, que eu vou me manifestar a eles lá na Galileia. Ou seja, havia uma promessa de Jesus, que ele iria se manifestar para os discípulos, onde? Na Galileia. Então aqui nós temos a região da Galileia, o cumprimento dessa palavra. Jesus se manifesta para eles, Jesus está se manifestando, ele diz que eu vou me manifestar aos discípulos e a Pedro. Mas Pedro não é discípulo. Por que ele cita particularmente o nome de Pedro? Porque Pedro estava naquela frustração, de que ele pensava que ele amava Jesus para ir até o fim, ele havia negado Jesus. Então Jesus começa a chamar Pedro pelo nome. Meu irmão, embora a mensagem ela é coletiva, mas o amor individual que Deus tem por você, você não pode questionar esse amor. Você não pode questionar o amor que o Senhor tem por você. Por isso que Ele trouxe você aqui nessa manhã, por isso que Ele tem cuidado de você, ainda que você se frustrou com alguém, ou ainda que você se frustrou consigo mesmo, Ele ainda não desistiu de você. Ainda que você sinta-se incapaz de exercer o chamado, de exercer a liderança, o ministério que Ele deu a você, porque você errou, porque você pecou, porque você desistiu no meio do caminho, mas mesmo que você tenha desistido, Ele preparou essa manhã para dizer especialmente a você, o chamado que Ele tem a você, Ele ainda continua acreditando, confiando que você vai cumprir o chamado. Eu lembro de Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. O nome dele é João Marcos. Você sabia que ele desistiu do chamado dele? Ele começa com o apóstolo Paulo. Na primeira viagem missionária de Paulo, João Marcos vai com Paulo. Era um garoto ainda, e aí Paulo começa a ir para uma região que tinha malária, uma região que era lagartiça, era uma região alagada, era uma região que tinha um índice de malária muito grande, as dificuldades ministeriais, os espancamentos que Paulo sofreu. Então ele começa a ver toda essa dificuldade, que ele diz: eu estou fora. E ele volta, ele desiste do chamado. Ele fala: eu não vou viver o meu chamado não, porque eu vou sofrer, eu corro risco de ficar doente, eu corro risco de enfrentar muita dificuldade, eu vou voltar. E depois ele se arrepende, e ele chega em Paulo e fala: Paulo, eu me arrependo, agora eu quero continuar o ministério com você. Paulo, ainda com o coração endurecido, falou: negativo, comigo você não caminha mais, comigo não, você desistiu uma vez, você me deixou na mão. E aí João Marcos, ele fica triste, deixado de lado, mas a Bíblia fala que um homem chamado Barnabé, que na verdade
Barnabé era o apelido que os discípulos deram a ele, porque Barnabé significa filho da consolação, ou filho do Paráclitos, ou seja, os discípulos olhavam para Barnabé, que era José o nome dele, colocar o nome de Barnabé, porque olhava para ele, e eles lembravam, sabe de quem? Do Consolador, do Espírito Santo. Imagine você ser apelidado de Espírito Santo, porque as pessoas olham para você e vê o mesmo amor, vê o mesmo encorajamento, porque Barnabé era um homem que encorajava. Barnabé que já encorajou Paulo, agora ele pega o João Marcos, que era o seu sobrinho também, e ele olha para João Marcos e fala: Paulo não quer mais você, mas eu vou encorajar você. E ele encoraja aquele homem, e aquele homem futuramente vai escrever o Evangelho de Marcos. Agora imagine se imagine se Barnabé não tivesse investido em João Marcos. Às vezes tem pessoas que passam pela nossa vida, que eles endurecem o coração para nós, mas não fique contra ela. Talvez seja até uma forma de você ser tratado por Deus, mas se o apóstolo Paulo endureceu o coração a você, ele vai preparar uma outra pessoa que vai encorajar você. Se o apóstolo Paulo, que era o maior plantador de igrejas, desistiu, ou naquele momento, momentaneamente ele não quis o João Marcos, Deus preparou o Barnabé, Deus preparou o filho da consolação. Se alguém desistiu de você, o Espírito Santo, ele não desistiu de você. Quando você disse assim: eu vou no culto domingo, lá na Notícia e Paz, 9 da manhã, porque eu recebi um convite de um amigo, eu recebi um convite de uma amiga, porque o pastor mandou uma mensagem para mim. Meu irmão, antes de alguém enviar o convite para você, o Espírito Santo já trabalhou no seu coração. Então as pessoas, alguém, um pastor, um amigo, uma amiga, foi apenas um instrumento daquilo que o Espírito Santo queria fazer com você. Você crê nisso, irmãos? Amém? Nós estamos aqui por acaso, nós estamos aqui reunidos para ver um homem ensinar, para ver alguém cantar. Nós não viemos para o show, nós não viemos para a exposição de alguém expondo a sua sabedoria, nós viemos para adorar o Rei dos Reis, porque nós interagimos com a voz do Espírito Santo dentro do nosso coração. Então agora, Jesus está falando para Pedro, ele se dirige apenas para Pedro, e fala: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro diz para ele: Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, porque Pedro negou Jesus por 3 ocasiões. Então ele está dando uma oportunidade para que naquela área em que ele negou Jesus, ele pudesse manifestar o amor. E Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. No entanto, no português, isso se torna muito raso, porque nós imaginamos apenas o amor como nós analisamos, mas no grego são 2 palavras distintas. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, agapau significa amor a ponto de você se sacrificar. Então Jesus pergunta: Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Porque lembra que Pedro havia dito que ele estaria pronto para morrer por Jesus? Aí Pedro responde para ele: Senhor, filéu, ou seja, eu tenho apenas uma afeição pelo Senhor. Pedro agora não está iludido, Pedro agora não diz algo que ele não é. Lembra eu não fugi daquele versículo inicial da mensagem não, que a aflição os espera, fariseus hipócritas, que limpam o exterior do copo, mas não mudam o interior. Então Pedro agora, ele sabia que o interior dele ele não tinha um amor a ponto de morrer por Jesus, porque ele já havia provado com as suas atitudes que ele tinha negado Jesus. Então ele responde para Jesus, ele diz: Senhor, eu não estou a ponto de me sacrificar pelo Senhor, mas eu tenho uma afeição por ti. E aí Jesus virou-se para ele e disse: tudo bem, então apacenta as minhas ovelhas. Você colocaria alguém para cuidar de algo tão importante para você, mesmo essa pessoa dizendo que ela não ama você de verdade, mas ela tem apenas uma afeição por você? Eu talvez não faria isso, mas Jesus, ele fez isso por Pedro. Ele disse: mesmo que você tenha apenas uma afeição, mas você vai cuidar das minhas ovelhas. Ele pergunta pela segunda vez: Pedro,
agapau, Pedro, você me ama a ponto de se sacrificar? Ele diz: não, eu apenas tenho uma afeição, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, agora a terceira pergunta, preste atenção nisso, a terceira pergunta, Jesus ele diminui o nível de exigência, ele não fala mais: Pedro, agapau, Pedro, você morre de amores por mim. Ele abaixa o nível, ele diz: Pedro, você é filéu, você apenas tem uma afeição por mim. Por isso que Pedro, ele se entristeceu com a terceira pergunta de Jesus, porque quando Jesus ele abaixa o nível, dizendo para ele: você tem apenas uma afeição por mim, Pedro fica contristado com aquilo, porque ele percebe que Jesus vai abaixando o nível em relação a ele, mas Jesus na verdade estava tentando puxar o Pedro para o nível dele. E quando ele pergunta isso, Pedro entristecido, ele diz: mestre, o senhor sabe que eu apenas tenho uma afeição por ti. E Jesus novamente fala: então apacenta os meus cordeiros. E aí depois ele diz: Pedro, enquanto você é jovem, enquanto você ainda é imaturo, você faz o que você quer, mas a partir do momento em que você amadurecer, que você for velho, vão levar você para lugares em que você não quer ir, e você vai ter que ir. Por quê? Porque o seu amor por mim vai crescer, você vai amadurecer por mim, então a sua obediência vai ser a partir do seu amor por mim, e o seu amor por mim vai aumentar, ele vai crescer conforme a sua maturidade, que você vai entregar a sua vida de forma sacrificial para mim. Meu irmão, o nosso nível de obediência, o nosso nível de sacrifício ao Senhor, não pode ser firmado nos benefícios, mas tem que ser firmado no nosso amor por Ele. Então, se você não consegue obedecer a Ele, da proporção que você deveria de obedecer, o problema não está na obediência, o problema está no seu nível de amor por Ele. Mas se o seu nível de amor por Ele, talvez com essa mensagem, entristeceu o seu coração, porque você percebe que você não consegue renunciar coisas, você não consegue sacrificar coisas por amor a Jesus, mesmo assim Ele não desiste de você, mesmo assim Ele continua dizendo: apacenta as minhas ovelhas, cuide de pessoas, continue cuidando de pessoas, eu continuo ainda tendo um chamado para você. Ainda que você não compreenda muitas coisas, ainda que você hoje não é capaz de sacrificar algumas coisas, mas Ele está dizendo: eu continuo dando ou mantendo o meu chamado a você. Agora, na proporção que você vai amando a Ele, amadurecendo, você vai amando a Ele, e quanto mais você vai amando, mais você vai obedecendo. É por isso que algumas pessoas, no começo da caminhada cristã, elas têm muita exteriorização, mas elas têm pouca obediência. Elas pulam, elas reagem a uma música, elas reagem a um louvor, elas caem no chão, choram, se quebrantam, mas elas não conseguem andar em obediência, em sacrifício. Mas a partir do momento em que a pessoa ela vai amadurecendo na fé, a partir do momento em que ela vai crescendo com Deus, ela vai crescendo em entendimento, ela vai amadurecendo, ela começa a aumentar o seu nível de sacrifício. Hoje o meu nível de sacrifício, de renúncia às coisas do mundo, são maiores do que quando eu comecei há muitos anos atrás. Quando eu comecei a minha vida cristã, tinha algumas coisas que não faziam sentido para mim. Eu imaginava: mas por quê? Ter relação antes do casamento é pecado? Se é algo tão bom? Por que beber é pecado, se é algo tão bom? Por que mentir por uma coisa boa é errado? Por que eu preciso congregar? Por que eu preciso fazer tanta coisa? Eu não entendia, eu não compreendia, porque o meu nível de amor por Ele ainda era um nível imaturo. Mas a partir do momento que você vai se relacionando com Ele, é por isso que você tem que ter paciência com os novos convertidos, é por isso que você tem que ter paciência com aqueles que estão começando. Você que já tem um tempo a mais, não adianta você exigir a mesma postura de alguém que está começando, mas ensine essa pessoa a amar a Jesus, ensine essa pessoa a continuar caminhando com Ele, porque quando o amor dela aumentar por Jesus, ela não vai ter mais dúvida entre obedecer ou não.
Ela não vai ter mais dúvida entre praticar a palavra ou não. Por quê? Porque o amor dela pelo Senhor vai ser um amor em um nível ainda maior. Então que a partir de hoje, a sua obediência à palavra seja fundamentada no seu amor por Jesus, no seu amor por Ele. Reflita com essa mensagem, por que você tem obedecido a Ele? Qual a razão da sua obediência? Qual a razão do seu sacrifício? Não, eu vou me sacrificar porque eu quero uma bênção de Deus. Eu vou me sacrificar porque eu quero que o Senhor restaure o meu casamento. Eu vou me sacrificar porque eu quero que o Senhor restaure as minhas finanças. Eu vou me sacrificar porque eu quero ver um milagre acontecer na minha vida. Eu quero pagar o preço. Meu irmão, Jesus já pagou o preço por você. O seu amor tem que ser, a sua obediência tem que ser fundamentada no amor.